Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Então, nesta primeira parte, no capítulo 1, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre funções e modelos. Nós vamos passar um pouco sobre a estrutura de função, o que é uma função, o que é um modelo, o que é uma imagem, domínio, etc. Tá? É meio que uma revisão para nós podermos começar para as nossas aulas de cálculo, sem que vocês tenham que revisar todos os 200 e poucos vídeos que eu fiz nos meus vídeos de pré-cálculo. Ok? Se vocês quiserem entrar a fundo, tanto na parte de álgebra e etc., aí sim eu vou ter os meus vídeos de pré-cálculo. O link deles, o link da playlist está na descrição do vídeo, tá? Junto com os livros aos quais eu uso aqui nos vídeos, e vamos lá. Tá? Então, nós vamos falar sobre funções, domínio e imagem. Toda vez que nós temos alguma determinada função, nós temos algum determinado cálculo, precisamos calcular determinada proporção ou qualquer coisa do tipo, nós podemos associar isso a uma função. Então, vamos dizer que o quilo do pão esteja, que nem o daqui de casa, que está meio caro, acho que está 11,30. Então, o quilo do pão, então eu tenho aqui o quilo do pão, está 11,30. Então, quando você pesa o bendito do pão lá na balança, ele vai colocar X pãezinhos dentro da sacola, eu vou querer saber qual que é o peso, o quanto que eu tenho que pagar por aquele pão. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho a situação ao qual eu peguei 850 gramas de pão. Então, eu vou ter 850, neste caso 0,85, 850 gramas, não chega a 1 quilo, 0,85 quilos, vezes R$11,30. Então, quanto que eu vou pagar nessa brincadeira? Então, eu tenho aqui 11,30, só para ver se eu não estou falando errado, sim, R$11,30, vezes 0,85. E aí eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 9,60, Vamos arredondar. Então, 9,60. Eu vou pagar em cima disso. Então, assim, eu tenho um determinado valor ao qual eu tenho que passar, que neste caso é o peso, do pão ao qual eu estou comprando. Eu tenho um certo multiplicador aqui dentro. E logo depois disso eu tenho o meu resultado. Então aqui eu posso transformar isso em uma função. Então eu posso chamar isso daqui de f de x, sendo o x o meu peso. Se você trabalhar na parte de programação, você poderia colocar aqui peso, pão, cálculo peso, peso do pão, seja lá o que for, você pode colocar um nome completo disso, você pode nomear realmente. Mas quando a gente está tratando na parte de matemática, muitas vezes os livros, os matemáticos, eles querem escrever o menos possível, a menor quantidade de texto possível. Então por isso coloca f de x, g de x, tá? Então vai ser igual ao quê? F de x, o resultado vai ser o quê? Vai ser 11,3x. Simples assim. Aqui dentro eu tenho o peso do pão, ok? Quanto que é, não o peso exatamente, quanto que é o multiplicador dele, neste caso são R$11,30, e aqui o meu x, eu tenho o quê? Eu tenho qual que é o valor ao qual eu passo para dentro da minha função, e ela me retorna esse bendito desse resultado. Então na hora que você coloca lá o pão em cima da balança, ele vai te retornar em cima de uma determinada função. Então o que eu tenho? Aqui este pedaço eu tenho a minha função, que nada mais é que o que? Eu estou mapeando, vamos dizer assim, mapeando de acordo com o parâmetro ao qual eu passo para dentro da minha função, eu vou estar mapeando determinados resultados. Só que para isso existem algumas determinadas regras. Então aqui no meu x, eu tenho o quê? Aqui vai ser o meu parâmetro. Só que esse parâmetro, ele tem que seguir determinadas regras, dependendo da função ao qual a gente está trabalhando. Por exemplo, na função do pão, nós assumimos que não temos casos ao qual a balança vai representar algum peso negativo. Então ela vai fazer a tara dela, vai zerar
a balança e somente vou ter valores positivos. Então, eu somente passo para dentro da minha função, a minha função ela somente vai computar valores positivos. Então, este é o domínio da minha função. Quais são os valores que ela computa? Existem valores, existem funções diferentes. Por exemplo, se eu quiser pegar o inverso de um determinado número, por exemplo, 1 sobre x, f de x é simplesmente isso. Veja que eu posso colocar qualquer número menos o zero. Por quê? Porque algum número dividido por zero não existe. Né? Não dá para você computar algum valor dividido por zero. Então, por isso que o domínio dessa função aqui, né, ela vai ser todos os valores, vamos dizer assim, todos os valores reais, né? Tratando que eu faça a minha função que trate dos valores reais, pode ser que eu trate minha função simplesmente com os valores inteiros, né? E que sejam todos os valores diferentes de zero, por exemplo. Já que o meu domínio, né? Já o domínio dessa daqui são os meus valores reais, aos quais são valores maiores ou iguais a zero. Pode computar zero. Se tiver a balança com nada, ela vai estar retornando zero. Pois afinal de contas, aqui eu tenho um múltiplo, eu não tenho um divisor. Tá? E os possíveis valores aos quais esta função me retorna é a minha imagem. A minha imagem, por exemplo. Então, se eu vou pegar, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, uma função de x, que ela seja, sei lá, x ao quadrado, então eu sei que o domínio dela, né, quais são os valores que estão passando, a não ser que eu crie realmente alguma outra regra, eu sei que todos os valores reais, o domínio dela são dos valores reais. E qual a imagem dela? Então a imagem dela vai ser os valores, os números reais maiores ou iguais a zero. E é isso, porque o valor, quando está sendo elevado a um expoente par, o valor vai ser sempre par, vai ser sempre positivo. Né? Se eu elevar menos 1 ao quadrado, o resultado vai ser 1. Se eu elevar menos 15 ao quadrado, o resultado vai ser um valor positivo. Né? Vai ser esse 15 elevado ao quadrado positivo, 15 vezes 15, né? E assim por diante. Tá? Então, eu espero que vocês, quando eu estiver falando sobre função, domínio e imagem, é isso. Função nada mais é do que você mapear determinada operação, colocar um nome para ela, ao qual você vai passar um ou mais parâmetros. Neste caso aqui, nós estamos tratando somente de um parâmetro. E ela vai computar. Ela vai retornar ela aceita determinado domínio, dado a função. Você pode colocar determinadas regras, mas existem alguns domínios ao qual aquela função computa, tá? E ela tem uma determinada imagem. Então, quais são os valores que ela computa, tá? Então, por exemplo, no x ao quadrado, eu posso colocar inclusive valores negativos, mas somente me retornam valores positivos, tá bom? Eu posso colocar regras, eu posso colocar um c aqui no meio, né? Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. É isso daí. Beijos no bumbumzinho de vocês e até mais.